Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Expresso Isbel. E aí, pastor, o que a gente tem para hoje? Opa, tudo bem, Lucas? Tudo Hoje nós temos certo? coisa boa aqui. Primeiramente, nós temos o professor Adriano, o pastor João conosco, né? Pessoas aqui de cadeira cativa que a gente sempre tem uma boa conversa. Mas hoje nós vamos falar sobre duas mulheres. E não é Marta e Maria da Bíblia. Nós queremos falar de duas mulheres, né? Na verdade, uma mulher e uma menina que ocuparam assim boa parte aí do noticiário, das redes ao longo dos últimos dias, né? Nós vamos falar da pastora Raquel Helena, que pregou uma mensagem bombástica lá nos Gideões, aquele Poderosa. evento que acontece em Camboriú quase que todos os anos, né? E vamos entrar um pouquinho nos detalhes dessa mensagem. E vamos falar da Júlia Ortiz, que é uma menina pastora, Profeta? profeta, missionária. Não sabemos, você pode definir, né? Influencer? Influencer, alguma coisa nesse sentido. Que já está numa situação, já vivenciou uma situação muito diferente da pastora Raquel, né? Porque ela estava no avião pregando o evangelho e foi retirada, inclusive, pela tripulação, porque não se submeteu, talvez, às orientações ali, né? Nós vamos ter esses vídeos, acho que nós podemos, talvez, abrir com esse vídeo da Júlia Ortiz, Lucas, para o Tá. pessoal ver. Coloca esse vídeo que ela está no avião. Tá. Vamos lá então, pessoal, reagir a esse vídeo aqui. Sim, eu vou pregar. Não vou pregar em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus ressuscita a filha de Jairo. Porque quando Jairo fala, Jesus vai na minha casa, Jesus chega na casa de Jairo e fala: Lázaro, sai pra fora, e Lázaro não saiu. Eu vou fazer uma oração aqui porque Jesus mandou. Sou a missionária Júlia Ortiz e Jesus mandou eu dizer que ele está voltando. Isso mesmo, pessoal, que vocês ouviram. Jesus disse pra mim: Júlia, fala pro meu povo que eu estou voltando. Ah, Júlia, mas aqui não é lugar de ficar falando isso. Mas lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, fala: pregue a minha palavra, tempo e fora de tempo. Eu estou pregando fora de tempo, porque o homem por si próprio não pode voltar à comunhão perdida do Éden. Por isso que Jesus, ele vai morrer. Só que ele não vai morrer porque ele perdeu para a morte, não. Jesus, ele vai morrer para que eu, você, nós aqui tivéssemos vida e vida em abundância. Intrépida, né? Apesar que ela começa de um jeito que eu não entendi a conexão, né? Ela faz uma colagem de textos, filho de Jairo com Lázaro. A ressurreição da filha de Jairo. Assim, começou meio sem sentido, né? É uma criança, né? É uma criança. Ela deu um Ctrl-C, Ctrl-V ali nas narrativas e deu um bug, cara. E misturou No tudo. circuito. Você falou, é uma criança, né, João? A gente já tem que pensar aqui, a princípio, né? Como é que a criança tem sido explorada também no âmbito religioso, né? Porque deve existir um adulto por trás dessa performance, né? Uhum. O pai dela, Eventualmente. inclusive, postou um vídeo no Instagram dele denunciando a equipe, a tripulação de bordo. Isso. Com base aqui. Que usaram a força contra ela e tudo mais, né? Então, assim, a gente percebe, né, que tá faltando pai. Eu fiquei pensando comigo, né? Cadê o pai dessa criança? Enquanto ela tava falando, cadê o pai? Cadê a mãe Não dessa aparece criança? Tá ali, né? faltando. Ele tá filmando, Né? né? Tá filmando. Talvez tenha, mas não tem alguém que cumpre o papel, né? Exato, De cuidar, de exato. preservar, de instruir, de orientar, né? É uma Sim. criança, cara. Eu fico até pensando, até uma coisa aqui, né? Se esse pessoal, né? Porque ela não é a primeira, não é a única, né? Não será, eu imagino, infelizmente. Mas assim, será que existe alguma ligação com a ideia de que Jesus pregou no templo quando era menino? Será que tem isso, cara? Eu só pensando, fazendo essa associação, assim, porque, sabe, será que para eles pode tem ser. isso? Cara, Tem se alguma tem visão, alguma isso, ideia? É muito distante dos propósitos proféticos de Jesus no templo. Né? Sabe? Muito distante. E nem foi uma pregação, né? Ele foi argumentar com os doutores, né? Você fala lei, A não é? discussão, né? Você fala Quando no... criança? Não, ele tá falando no Não, quando final, menino né? mesmo. Ah, quando Jesus, quando Jesus, menino. Será quando- que tem essa ligação? Então, mas cara? ali Porque não há um tem confronto. sentido. Ali não há tem um confronto.
Ele tá conversando com os doutores ali. Explanação, uma discussão ali, né? Quando Maria chega e fala, filho, nós estamos procurando. Aham. E estão todos admirados com a inteligência do Isso. menino. Uhum. Mas assim, não sei se faz isso. Eu acho que se tem mais eles a ver com fazem a alguma pureza, ligação. João. Talvez a Mas pureza da criança, né? Mas isso Aquela pode coisa ser. faz sentido o que ele está falando, porque quando questionaram o outro profeta Mirim, o, que nós já trabalhamos aqui o no Miguel, episódio o com Miguel, ele, né? Uhum. sobre The King, The Power. The Power, quando questionaram ele usa essa referência de que Jesus pregou. Então. Ah, ok. Então quando deve criança. ter Então, alguma ok. ligação mesmo. Porque você é muito psicológica, novo, mas alguma Jesus coisa. pregou. É. Mas assim, é um fundamento que tenta justificar uma ação, mas é muito frágil, né? É. É muito E o frágil. próprio texto mostra a excepcionalidade do episódio, né? É. Sei lá, 11, 12 anos, está lá argumentando com os doutores da lei no alto nível, né? Uhum. Uhum. Então, o próprio texto está dando essa excepcionalidade. Olha que Exatamente. coisa espantosa, que nunca vimos antes, né? Uhum. Não é Uhum. assim também uma coisa corriqueira. Eu acho que é mais por causa da Visibilidade. Não, chama acho que a atenção. criança passa essa ideia de pureza. Então dá a impressão que ela está mais perto de Deus do que a gente, porque ela tem E essa tem um detalhe pecha de também pureza, né? que isso vem do contexto, né, uma cultura evangélica neopentecostal, Ah, sim. quando acredita-se na teoria do rapto secreto, que Jesus irá voltar a qualquer momento e você tem que estar preparado, porque se Jesus voltar e você não estiver preparado, você vai ficar, Uhum. e quem ficar vai sofrer muitos danos. Então, essa teoria que surge ali mais ou menos no século XIX, etc., do rapto secreto, ela é muito nociva em alguns aspectos, porque promove esse tipo de situação. Então você vê uma menina que sai do seu assento do avião para poder dizer Jesus está voltando, ela quer dizer o que com isso? Ela quer trazer pessoas ao arrependimento, ela quer dizer que as pessoas creem em Jesus. Então tem um certo interesse ali evangelístico na fala dela. Sim, sim. Mas a teologia por trás pode ser uma teologia agressiva que cria neuroses. Não Imagina se só alguém nela, tem no síndrome outro, do pânico, ali escuta ela falando isso. no avião. Já no voo, né? Em pleno voo. Já surta junto, né, Já João? surta junto. Então, Jesus está voltando, meu Deus, e agora? inclusive o Craig Kinner, ele tem um livro em inglês, eu esqueci o título agora, mas em que ele faz uma análise sobre o dispensacionalismo clássico e a teoria do rapto. Olha que E o legal, hein? medo que isso causa nas pessoas. O George Led também tem um. O Led chama Esperança Abençoada, uma coisa assim, também não recordo muito bem o título, em que ele faz uma análise do surgimento do pensamento, no caso do dispensacionalismo, e como que isso desvia das escrituras, né, na interpretação. Então, tanto o Led quanto o Kinner têm informações muito interessantes, inclusive o medo. Né? Tem um relato do livro que o Kinner escreve com um amigo dele, né? Eu não lembro qual dos dois que falou essa parte, mas eu achei interessante que ele fala assim, que ele acordou cedo e havia mudado o horário. É tipo um horário de verão, né? E ele foi mais cedo para a igreja, cara. E ele chegou lá na igreja, não tinha ninguém. O cara tá relatando isso, né? Não tinha ninguém na igreja. Ele entrou em desespero porque ele pensou que as pessoas haviam sido arrebatadas e ele havia ficado. E ele ficou. Aí depois que ele viu que era uma mudança de horário, tudo. Aí eles trazem ali um ponto bem interessante, por sinal, sobre o medo que isso causa. Então eu fico pensando, qual o tipo de medo que precede a fala da Júlia? O medo de Jesus voltar e ela não ter falado o que ela deveria falar, porque você percebe que ela fala, Jesus mandou. Tá, mas esse Jesus mandou significa o quê? Ela sentiu? Ela ouviu? Qual foi a experiência que ela teve? Ela sentiu medo? Se ela não falar, ela será punida? Eu não sei. É uma hipótese. E também é a perspectiva das pessoas que estão ali. Então, esse zelo, esse fervor, ele precisa ser dosado. Né? E não da forma como ela fez, porque, cara, é muito inconveniente. E a fala Jesus está voltando, essa frase, né? Ela é uma frase bem utilizada já há tempos, né? Inclusive, eu me lembro que o líder, fundador da LBV, da Legião da Boa Vontade, o lema dele era Jesus está voltando. Alcírios Arur, depois o sucessor dele, usava o mesmo lema, né? E você, à medida que passam as décadas, você vai banalizando isso, né, João? Porque tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando. E de repente a gente cai igual
situação que o Pedro precisa corrigir lá na sua carta, que ele diz que as pessoas já estavam pensando que, de fato, não ia voltar. Porque Uhum. desde que os pais dormiram, né, desde Uhum. que os apóstolos morreram, Uhum. a gente está ouvindo essa história, né, de que Jesus está voltando e ele não volta, né? Sim. E é onde ele solta, então, não se engane, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia, né? Uhum. Uhum. Tem todo um relativismo temporal aí também, né? Mas a gente não pode banalizar esse discurso também, né? Sim. E uma coisa que eu vejo, né, pastor, assim, isso que o Adriano estava falando de medo, né? Se existe um medo na pessoa e você utiliza desse medo para você cooptar crentes, né? Eu não sei se a gente está indo na mesma direção que Cristo vai, né? Para as ovelhas, né? Do rebanho do Senhor, como ele diz, né? Que ele veio para isso, né? Então, Jesus, ele vem em que sentido, né? Ele vem no sentido de alimentar o faminto, né? Curar o enfermo, né? Expulsar o demônio no sentido, né, de libertar. Então, Jesus vem para quê? Ele vem para tratar as mazelas humanas, né? Para gerar esperança, e esperança de um reino que já iniciou, né? Então, a palavra de Jesus, sobretudo, é do reino, né? Que é inaugurado por ele mesmo, né? Então, quando a gente começa a usar do medo das pessoas para cooptar, né, crentes, cooptar devotos e tudo mais, me parece que a gente está indo numa direção que o Sim. próprio Jesus não tinha. E a própria menina, quando ela fala, ela faz a colagem de textos bíblicos, de narrativas no seu discurso, mostra não só o despreparo, também uma ânsia de ter que mostrar que criança pode falar. Uhum. Cara, tudo bem, não tem problema nenhum de criança falar, mas é necessário um certo cuidado, porque Supervisão, uma né? supervisão. Supervisão. Não é só chegar e falar, juntar versículo A, B, sem um cuidado exegético e hermenêutico e pensar que está pregando, né, Sim. cara? Uhum. Eu particularmente, já deixo bem claro que eu tenho muito problema com crianças pregadoras, pastoras, né, meninas, assim, justamente por conta da maturidade. Né? Uhum, A exatamente. gente sabe que, fisiologicamente, a maturidade ela vai acontecer lá depois dos 20 e poucos anos, né? Então, tem essa coisa da pureza, tá? Que eu acho que atrai muito, né? Os gideões, não vou falar depois, os gideões, às vezes, eles têm lá pastores mirins, né? Por conta dessa pureza. Que eu acho que é essa a ideia. Esse cara está mais perto de Deus do que eu, que das crianças é o reino dos céus, né? E até isso, né? Até isso é de alguma forma equivocado, né? De criança sem ser pura e tudo mais. Em que sentido, né? Porque a gente vê, Já né? contraria a doutrina do pecado Exatamente, original, né? Da Então, corrupção, assim, né, original. tem muita criança que faz coisas terríveis, né? E tem crianças que não fazem coisas terríveis, mas não deixam de fazer alguma coisa ruim, né? O Santo Agostinho mesmo falava sobre isso, né? Dele manipular a mãe por meio do choro ali para conseguir o que ele queria. Né? E se você analisar bem, essas crianças, elas basicamente repetem scripts de adultos, né? Isso. Com jargões, inclusive. Com jargões. Não existe, assim, uma coisa original. Nossa, olha como essa... Não é como Jesus no templo que fala, meu Deus do céu, de onde que esse cara apareceu, né? Como é que ele sabe tudo isso? Como é que ele argumenta, assim? Não é. É um script repetido, né? Aquilo que ele viu lá no outro pregador, é o mesmo trejeito, é o mesmo dialeto, né? Vamos dizer assim. É um padrão, né, cara? Padrão, É um padrão que se repete. Porque a criança é mais suscetível a repetir esses padrões, né? Então não significa que ela seja mais espiritual, né? E você percebe que o padrão se repete até na voz, na respiração. Exatamente. No ritmo. O ritmo. No ritmo de fala. Ela fala rápido. Tipo assim, sabe? Essa aspiração forte, né? Que é puxa o típica ar. do pregador pentecostal, né? Então ela reproduz porque ela acredita que aquilo é o certo, né? Exato. Tem um vídeo, o próximo vídeo que a gente vai olhar, ela faz uma revelação, né? Porque eu já conheci ela de outros vídeos, né? De outros reels, né? Ela trabalha muito essa questão de revelação e o pai sempre está junto, estimulando, inclusive, né? E aí a gente vai ver um script aí meio repetido. Vamos lá.
Colocaram um áudio em cima da fala dela, atrapalhou tudo, né? Pois é, baita edição de vídeo aí, né? Não foi feito aqui nos estúdios Isbel, viu, gente? Você pode ter certeza, né? Chama ele pra trabalhar aqui, né, Eric? Jogou um estéreo aí, deixou uma banda mais alta que a outra, cobriu a voz dela. Mas tem a legenda ali, pessoal, tem deu pra legenda. entender, né? Basicamente nesse vídeo ela vai falar assim, eu tô vendo uma obra de bruxaria na sua vida, colocaram o teu nome dentro de uma bexiga, eu vejo, sempre assim a ideia, eu vejo alguém enchendo essa bexiga e apertando, né? E aí já faz uma relação com a bexiga da pessoa, da mulher que ela está revelando, né? E dizer aí, você sentiu alguma coisa? E ela fala que sentia, então, tá vendo? Teve até dificuldade de urinar, né? Coisa assim, porque o nome dela estava numa bexiga e o bruxo, né? O macumbeiro, acho que ela fala macumbeiro, estava apertando aquela bexiga, né? Esse script do nome da pessoa na boca do sapo, dentro da garrafa, dentro da bexiga, é muito comum, Parece, né? Que eu já ouvi isso. É muito comum. E tem pastores aí que fazem revelação. Você pode assistir 50 dessas revelações. O script é o mesmo. É tudo relacionado à obra de macumbaria, né? Feitiçaria, esse tipo de coisa. Então, me parece que ela só está seguindo aí mais uma eu conheço linha, uma né? pessoa que gosta desse tipo de movimento. Então, em diversas ocasiões, essa pessoa chegava em mim e falava assim, o pastor revelou que fizeram uma macumba para mim. O pastor revelou que tem muita inveja na minha vida. Só que o detalhe, essa pessoa, ela tem inúmeros problemas de saúde. Essa pessoa, ela tem recursos escassos financeiros. É uma pessoa que tem problemas de transtornos. Pobre e doente. Né? O verdadeiro problema é que ela é pobre emocionais, e doente, etc. E eu fiquei pensando, ok, quem vai ter inveja? Inveja do quê? Da enfermidade? Do remédio que toma para dormir, porque não dorme sem tomar um remédio? Daquilo que faz falta. Daquilo que faz falta, sabe? De ter uma geladeira vazia. Sabe? Qual que é a inveja? Mas parece que a centralização e a vitimização, em alguns aspectos, em alguns círculos, traz isso. Né? Ou seja, a culpa não é minha, desse estado que eu estou vivendo. A culpa é porque alguém fez uma macumba e pegou. A culpa é porque alguém está com inveja. Mas inveja do quê? Né? Tipo, você não tem mais marido. Tipo, seu marido foi embora de casa. O marido dela foi embora de casa. Tem inveja do quê? Sabe? Então parece que a justificação é mais fácil você colocar um elemento que envolva questões sobrenaturais do que de fato encarar a realidade, né? Outro aspecto, assim, a gente olha para a Bíblia, você tem homens de visão, de profecia, né? De revelação, vamos dizer assim, mas não é um negócio tão banalizado assim, né? Chega pro João, eu tô vendo, João, que Deus me mostra, não sei o que, Deus está me mostrando aqui na sua vida, Deus tá... Parece que tem um telefone ali, um WhatsApp com Deus, assim, em tempo real, né? E tem culto que é baseado nisso. Eu não sei se funciona assim a espiritualidade, né? Porque esse tipo de espiritualidade pode adoecer a pessoa emocionalmente. Quem né? ouve fica adoecido, porque ele quer romper o véu do futuro para saber o que mas vai acho que acontecer. Quem fala também fica adoecido. Fica né? também, porque vira uma espécie de neurose. Né? Porque você já não separa mais o que é a realidade do que é a visão. Né? Não vou falar ilusão, porque pode ser que ela está tendo uma visão mesmo, mas você não consegue mais separar o que é visão e o que é realidade. Isso pra gente é extremamente pernicioso. Entra num quadro psicótico aí, você vai... Ou uma performance. Aí você, de fato, você não tá vendo nada. Nenhum personagem. Não tem nenhum delírio, nada disso. Você tem um personagem que você tá vivendo ali. Então, a manifestação do dom e também questões espirituais, a gente não pode negar que isso existe. Claro. O próprio Craig Kinner tem um livro chamado Espírito na Igreja, publicado pela Vida Nova. Ali ele conta experiências pessoais, porque o Kinner é um carismático, experiências pessoais que ele tem com Deus sobre direções que Deus deu na vida dele de forma assim que você não encontra em qualquer tipo de pessoa. Só que aí você observa uma figura como o Craig Kinner, né, com o testemunho que ele dá, e com a erudição que ele tem. Pensando num cara erudito como ele, com essas experiências, ou o próprio Gordon Fee da vida, é uma situação. Agora você vê um padrão repetido, que várias pessoas vão ser iguais praticamente, né? No aspecto da profecia,
Ah, Deus mostrou que o seu casamento está ruim e você precisa fazer isso. Ah, É. Deus mostrou, eu repreendi porque fizeram uma macumba para você. Cara, a pessoa que não tem conhecimento teológico, ela acredita nisso daí. Ela acredita e vai retornar nessa igreja e vai criar um vínculo Sim. com essa igreja. E, em alguns casos, né, ela vai querer sair da igreja e vai ser amaldiçoada Uhum. pela própria liderança. Ó. Se você sair, o diabo vai voltar. Vai sair da acabar cobertura com você, espiritual, cara. né? Eu tive uma experiência pastoral assim, que a pessoa chegou, membro da igreja, chegou e falou assim, eu fui numa igreja fazer uma campanha e o pastor falou que eu tenho um demônio que tem que ser tirado pela campanha. Tem que fazer agora 7 semanas, não sei das quantas. Aí eu falei, não, você não tem demônio. Eu fui batizada, tá vivendo aí a fé. Não, o pastor falou que eu tenho demônio, tá, não tem jeito. Eu tô vendo mesmo que assim, tô ficando doente ultimamente, tá acontecendo umas coisas. Eu falei, não, você não tem demônio. Mas não consegui convencer, João. Uhum. Aí eu me lembrei que tinha uma irmã de oração aqui em Londrina, muito famosa, a irmã Julieta, né? Uhum. Poucos conheceram aí, talvez, mas assim, séria, humilde, séria, assim, se Deus falava com ela, ela falava. Se Deus não falava, ela falava. Que não falou, né? Uhum. Assim, bem sincero. Eu falei, vou fazer o seguinte, vou levar você então numa pessoa que tem um trabalho de libertação muito forte, né? E marquei o dia com ela, marquei o local, fui lá, a irmã Julieta estava atendendo numa igreja, e ela terminou o culto e algumas pessoas foram conversar, até que chegou a nossa vez. E eu cheguei e disse assim, ô irmã, tudo bem? Lembra de mim e tal? Pastor, ô, lembro, pastor, tudo bem. Então eu trouxe uma irmã aqui porque ela está passando por uns problemas. Eu só quero que a senhora ore por ela. E eu não falei nada. E nem deixei a irmã falar. Falei, você não vai falar nada. Ela só vai orar por você. Se você tiver demônio, vai aparecer ali na hora, ela vai expulsar. E aí a irmã, muito assim, muito usada por Deus, né? Ela pôs a mão na cabeça dela e em 2 segundos ela tirou a mão. Aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, acho que tem demônio. Tem mesmo. alguma coisa aí. Tem alguma coisa. Aí ela falou assim, não vou orar por você não, irmã. Essa palavra que você recebeu é palavra de homens. Uhum. Quem habita o teu coração é o Espírito Santo, não é demônio. Uhum. Nossa, Uhum. paz do céu. Uhum. Ali eu arrepiei, né? Uhum. Agora Deus está Uhum. falando mesmo. Né? Exatamente. E aí, vai em paz, vai em paz. Exatamente. Eu saí dali e fui, e aí, você precisa mais alguma coisa? Quer que ela revela CPF, endereço, né? Ela acreditou, né? Não, aí ela acreditou. E nesse porque caso é a interessante. evidência foi Isso. massacrante, né? Nesse caso é interessante uma coisa, né? Um detalhe. O senhor levou para uma irmã que, de repente, a imagem dela comunica bem no psicológico dessa pessoa que precisava de oração. Comunica. Né? Então, assim, o senhor falou e o que a irmã fez foi repetir as palavras do senhor com um outro método, com uma outra linguagem e que tem um outro perfil, né? Que comunica melhor no psicológico da pessoa que estava recebendo a oração. Né? Então, existe muito disso. Sempre falo para a galera, a gente precisa entender como funciona a nossa psique, nossa área psicológica, né? Também entender nossas vulnerabilidades emocionais. A gente estava falando do medo. Cara, fica atento. Se você é uma pessoa que tem problema com medo, provavelmente mensagens como Jesus vai voltar, Jesus está voltando, né? Ou o diabo está na tua vida. Exatamente. Coisa, vai colar, efeito, vai colar, né? Então a gente precisa estar atento assim a conhecer nós mesmos. Como é que funciona o meu psicológico, né? Assim, particularmente, como é que funciona? Né? Pô, tem algumas pessoas que têm dificuldade mais em acreditar em profecia. Tem outras que não. Isso não é mérito ou não da pessoa. Tem a ver com o psicológico dela, como funciona. Né? Como é que foi construído aquilo no decorrer da vida e tudo mais. E aí você vai para uma igreja, vamos dizer assim, onde trabalha essa linguagem, quem fica ali? É o cara que não é suscetível? Não fica. Ele vai embora. Vai embora. Quem fica é quem é suscetível. Exatamente. E aí essa pregação, ó, o teu nome está na boca do sapo, eu vi uma obra de macumbaria, vai pegar, vai colar. E aí, quem sabe, quem entende esse detalhe do ser humano, porque a gente está falando de gente aqui, né? Quem entende que as pessoas são assim e sabe manipular, cara, essa pessoa vai fazer sucesso no meio religioso. Cara, não necessariamente vai cumprir o papel do discípulo, mas vai fazer sucesso. Isso se torna uma justificativa do fracasso. Então, imagina, a pessoa toma escolhas erradas, decisões equivocadas, sofre consequências negativas por conta disso. Então, veja só, a pessoa ela nunca trabalhou. Né? Ela não contribuiu com o INSS. Chega um momento da sua vida que ela não tem um bom salário, uma boa renda. Vive
num contexto de dificuldade financeira. Esse mês a luz cortou, porque não sobrou dinheiro. Aí foi lá, alguém ajudou, pagou a luz. Aí vai numa igreja e o cara fala assim, não, é que você é uma pessoa que as pessoas invejam você e foi feita uma macumba. A pessoa justifica, fala, lógico, eu tô nessa situação porque alguém fez Exato. uma macumba pra mim. Acredita, E internaliza aí dá isso. pro diabo, assim, um protagonismo que ele não Papel tem, que né? ele não tem. Isso. Né? Não, aí você Se Deus é chega- incompetente, o Exatamente. cara fez uma macumbinha, pronto, a vida Exatamente. arruinou. Mas né? sabe qual a questão assim que eu acho, cara, incrível? É que você senta com essa pessoa, ou com essas pessoas, conversa, expõe a verdade do evangelho, ela não acredita em você, acredito, cara. não acredito. Porque ela olha pro problema dela, ela já fala assim, mas o problema tá aqui. Eu tô com uma dor. Macumba. Casou? Mas você tá falando, não, mas isso aqui não é bíblico, não é dessa forma. Ela não acredita. Ela está encantada, Ela não né? Ela acredita. está encantada pelos magos aí desse mundo. Eu lembro que uma vez fui na Tarde da Esperança, quando existia, nem sei se existe ainda, e o pastor Messias estava pregando. Depois, no final da pregação, ele falou, agora nós queremos orar aqui, você que está enfermo, você que está com dores, né? Coisas assim, vamos orar. Mas foi muita gente, porque na Tarde da Esperança dava um público mais assim, terceira idade, né? Uma coisa assim, melhor idade. Mas foi assim, muita gente, assim, os idosos, né? E acho que ele percebeu esse grande volume e ele falou assim, irmãos, nós vamos orar, mas antes deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já estou aqui com quase 80 anos. Nessa idade dói mesmo, viu? Nessa idade tem aqui uma dorzinha, tem um desgaste aqui é ali. quilometragem alta. Então vamos orar, mas é assim, tá? É meio que tá no script, né? Tá no roteiro. Ô Lucas, nós vamos começar aí um negócio bem legal. Nosso módulo já começou, né? Semana passada, com o professor João aqui. Nós três, inclusive, né? O Adriano, o João, eu, dando aula. Mas no dia 11 de junho nós vamos começar a gente está chamando de kit de ferramentas pastorais, né? E nós vamos trabalhar 3 palestras, 3 quintas-feiras. A primeira vai ser sobre ferramentas pastorais no Antigo e no Novo Testamento, com Adriano e Maurício. A segunda vai ser sobre mentoria e aconselhamento, com o pastor Carlos, diretor do ISBIO, e a professora Mariana, psicóloga. E no terceiro nós vamos trabalhar storytelling e técnicas contemporâneas de pregação, eu e Murilo Leal. 3 palestras de 2 horas, né, cada uma. Os professores vão trabalhar juntos, né? E você pode se inscrever, fazer parte, valor bem acessível, né? Ferramenta, assim, você que Muito é pastor, bom, né? muito bom. Pastor, obreiro, líder de célula, vem escutar o que nós temos para dizer aí, porque a questão é prática, né, Adriano? Nós falamos esses dias no planejamento, não é teoria, não é assim, como é que você aconselha situação X aqui? Mentoria, como é que você faz uma mentoria na sua igreja? Assim. Como é que você conta uma boa história na sua pregação? Assim. Então é técnica, né? Prática, né? Então, entra lá no nosso site lá que você Isso tem aí, pessoal. Os informações. links estão aqui na descrição do vídeo. Isso. Então, já garanta sua vaga, porque eu acho que não vai sobrar, não. Não, vaga limitada. Aqui o nosso espaço não é grande, né? Exatamente. Olha, eu acho que a questão da menina aí, a gente pode pensar um pouco na questão da profecia, né? A profecia, muitas vezes, ela é confundida, né? Com revelação, visões, né? Predição do futuro, né? Esse tipo de coisa. E a profecia não é isso, né? A profecia, biblicamente, ela pode envolver algum aspecto futurístico, mas a profecia é sempre chamando o povo ao conserto, né? Chamando o povo ao arrependimento. E aí é o que a gente está vendo agora nesse vídeo com a pastora Raquel Helena, que foi pregar nos Gideões, né? Esse evento tão importante que reúne milhares e milhares de pessoas. Só que ela atirou com gosto lá, né, gente? E acertou, hein? E acertou. Aparentemente acertou, porque a reação... Não, ela atirou bem atirado, né? Vamos ver um pedacinho aqui dessa mensagem. Vamos ver aqui, E pessoal. a gente comenta. Ai, que vergonha que eu estou sentindo, mas eu vou dizer. A maior parte das pessoas que são vítimas em igrejas evangélicas de violência doméstica ou de violência sexual, elas são orientadas a não denunciar o culpado, para evitar. O que eu estou dizendo aqui é um saber empírico. Como não há pesquisa, não há o dado, isso é um saber empírico.
Mas é um saber empírico, porque eu tenho 47 anos de idade e nasci num lar cristão. E me lembro perfeitamente de pessoas que diziam sobre alguém: pelo amor de Deus, não fala para não escandalizar. Empírico, não tem dados. Olho roxo, ora para Jesus salvar. Para de orar por ele hoje. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar tua vida da morte. Para de orar por ele hoje e comece a orar por você a partir de agora. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem agride mata. Saia daí! Pai, mãe, ele não é ungido. Eu sei que falaram para você assim: ai daquele que toca nos ungidos. Eu sei que falaram para você, e eu também li e acredito piamente, porque acredito 100% na Bíblia. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Mas você tem que entender que pedófilo não é ungido. Pedófilo é criminoso, pedófilo não é ungido. Pai, mãe, levanta dessa igreja, vai fazer uma denúncia agora. Já fez a denúncia, não permaneça no território onde a palavra do seu filho seja contestada, levando ele a futuros traumas. Não existe capacidade de se encontrar na mesma figura um pastor e um abusador. Ou é pastor ou é abusador. Saia daí agora. É isso. Então, isso aí eu considero assim uma profecia verdadeira, né? Ela tem uma denúncia, conclama o povo a fidelidade a Jesus e não a personalidades, né? Porque geralmente a fala do que a gente ouve, não toqueis no ungido do Senhor, de algum modo corre o risco de desembocar num culto à personalidade, em que o pastor, o líder, aquela pessoa específica se torna um ser intocável. E a denúncia da pastora é muito clara, né? Esse indivíduo não é intocável, ele precisa ser denunciado, preso pelo crime que ele cometeu. Não só o culto, mas naturalmente omissão. Omissão, vai. Porque você está diante de uma situação, você não faz, né? Você está cometendo o pecado da omissão, que também é um pecado. Quem sabe fazer o bem não faz também. Exatamente. Comete pecado. Né? E eu fico pensando o quanto que esse termo não toqueis no ungido do Senhor não foi utilizado para cobertar abusos por parte de líderes religiosos, do tipo, ó, a Escritura diz que se você não tocar no ungido do Senhor, então você que sabe, se você denunciar, você pode ter um problema. É porque Deus que vai cuidar dele. Cara, isso é Tem um uma absurdo. fala de um líder famoso aí, né? Nesse sentido, né? Tem uma fala. Que não deixa que Deus cuida. Então, se você vê o cara roubando, não, deixa que Deus cuida. Se vê o cara adulterando, deixa que Deus vai cuidar. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Para mim, isso não é só fazer vista grossa, isso é ser conivente com o criminoso. E é uma distorção do próprio texto bíblico, que trata a ideia do ungido não como a elite evangélica, em alguns aspectos, não em todos, claro, mas em alguns aspectos trata, né? O ungido do Senhor é Israel ali, né? Aqui no texto, não é? Aqui a gente está com um texto de Crônicas que fala de um salmo de Davi. Então, leia para nós, por favor. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, que é Crônicas 16. Vamos pegar aqui... Deixa eu achar o lugar certo. A gente estava falando desse texto aí, o Adriano vai comentar, mas quantos problemas, quantos erros nós temos quando a gente faz a transposição ou dos deveres ou dos direitos de Israel do Antigo Testamento para o indivíduo do tempo atual, né? Então esse continuismo que a gente chama é muito prejudicial, que também faz parte do dispensacionalismo, né, Adriano? Faz. Um dia a gente podia falar aqui só sobre dispensacionalismo, para o pessoal entender que doutrina é essa, que é muito comum dentro das igrejas. Vamos puxar lá no Nelson Darby, no... Como é que chamava a Bíblia do... Scofield. Scofield, né? Vamos puxar lá no Scofield, vamos
discutir esses caras aí para entender como é que eles distorceram alguns aspectos, E é bom criando destacar- esse continuismo entre Israel e a igreja e que de fato não existe, né? E é bom destacar que é uma crítica ao dispensacionalismo clássico, né? Clássico. Nós é, não estamos, o je- existem outros dispensacionalistas que já- são mais já- coerentes, já- como, é, como o exato, progressivo, por exato. exemplo. Mas o clássico é o que traz todas essas questões. É a base, né? Então, Achou aí? achei aqui, eu vou ler do 12 em diante, só para a gente Aham. contextualizar, né? Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança eterna, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimo e forasteiros nela, andavam de nação em nação e de um reino para um povo, a ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Veja que há um recontar da história de Isso, Israel aqui, isso. a busca pela terra, o Uhum. cuidado de Deus Uhum. com o seu povo. Então, pegar esse termo aqui e simplesmente individualizar a líderes religiosos Isso, é um abuso é abuso. com o próprio texto É bíblico. Né? abuso. E o ungido aí é o separado, né? É o É o separado. separado. O Israel foi separado das nações É a nação por um separada. propósito específico. Lá em Êxodo E ele 19 está tem dizendo isso, para né? as nações: vocês não vão oprimir o meu ungido. É. Né? E E- mesmo em pequeno número, ele ainda vai prevalecer. Uhum. Aí a gente pega e transfere isso para quem? Para o pastor. Né? Para o pastor, que, como a pastora disse ali, né, João? É pedófilo, Uhum. é abusador, E ela, bate na esposa. ela começa a mensagem de uma maneira assim muito boa, né? Ela começa falando sobre Cara, o sacerdócio Essa de mulher todos os entende crentes. hermenêutica. Exatamente. O que ela falou ali no início. No início, ela já começa exatamente construindo muito bem o argumento para ela poder falar e não ter gente para se preservar da palavra. Sim, Porque sim. é isso que a galera faz às vezes com essa hermenêutica aí a respeito do ungido, né? Então ela começa a falar sobre o sacerdócio de todos os crentes e a base é uma base, como a gente estava conversando, né? Uma doutrina reformada, né? No sentido de contrária a um certo tipo de clericalismo, que era uma crítica, né, da reforma à Igreja Católica Romana lá da época, né? Mas que depois incorporou, né? E que depois faz uso, faz O uso. Concílio né? Vaticano II ele faz essa incorporação, né? Sim, sim. Exatamente, isso. Eles oficializam, mas eu digo assim, o meio protestante passa a usar. Exato. Né? O meio protestante evangélico em específico, né? Tanto Por é meio que lá dessas- no vídeo da Raquel lá, a gente fala assim, não existe pastora na Bíblia, já uma crítica assim, tipo, quero invalidar a sua palavra, né? Já Por meio- dizendo que não existe pastora na Bíblia. Por meio de mim, que sou licenciado, que sou exatamente, ordenado. Mas às vezes quem fala isso é um pastor Cara, ordenado, né? Isso é uma exatamente. falácia de homem, né, E cara? também não existe pastor ordenado na Bíblia. Né? Exatamente. Olha, isso é uma- Onde está o processo de ordenação? onde no está a Novo ordenação na Testamento? Bíblia? Isso é Mostra uma pra- falácia de homem, né? Tá criticando o indivíduo ali sem Isso. considerar o seu conteúdo. Isso, um argumento ad Assim, hominem. não existe pastor na Bíblia, então toca fora. Tudo que ela Isso. falou não presta. Isso. Cara, isso é um absurdo. Então ela Exatamente. começa de uma maneira genial. É. Mas isso profetiza na Bíblia, e ela é uma profetisa, né? Ela falou. Uhum, ela falou em exatamente. profecia ali. Genial. Não, E eu- Pode falar. Não, vai lá, continuar, mano. João. Eu que atropelei você. Não, é genial e uma coisa interessante, né? Eu acho que isso se encaixa melhor ao papel de profeta. Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque ali ela está certeza. denunciando o quê? Injustiça, pecado, crime, Expôs os segredos do coração, né? segredos do coração, uma coisa que o profeta fazia, né? Fazia. Também falava com emoção, né? Traz a Uhum. emoção que Deus sente em relação àquelas situações, né? Uhum. Então os profetas tinham muito disso. E às vezes a gente entende nesses, como a gente citou um outro caso complicado, né, de profeta, assim, o ritmo, a Entonação. respiração, entonação, justamente para comunicar algum sentimento, né? E essa mulher está fazendo isso de uma maneira coerente, né? Uhum. Uma maneira bíblica, saudável. exatamente. Né? Então, muito interessante. E assombroso, né? É assustador uma irmã ter que falar sobre essas coisas. Né? Eu lembrei de um caso, João, que assim, a crítica da pastora Raquel aos abusos, especificamente abuso sexual, eu lembrei de uma menina devia ter uns 16, 17 anos,
que ela começou a ser assediada pelo seu pastor. E ela denuncia para a mãe. Mãe, o pastor, ele está dando em cima de mim. Uhum. E o que a mãe faz? A mãe não ouve a filha. A mãe Uhum. diz assim, você tá maluca? Uhum. Ele viu você crescer. Uhum. Não pode ser, não, uma Não coisa pode dessa. ser, ele viu você crescer. O que a menina faz? A menina, num primeiro momento assim, ela dá uma abertura. Então o pastor vai até a casa dela, oferece dinheiro para ela. Ela, ocultamente ali, coloca a câmera filmando. Uhum. O pastor vai, tipo, cara, abraça ela, tenta beijar ela, à força. Ela filma. Ela fala pra ele assim, eu já volto. Ela vai pra delegacia com a prova. Uhum. Depois a mãe viu o que estava acontecendo. Aí eu penso, olha a denúncia da pastora Raquel, quando envolve menores, no caso dessa moça, ou não importa se que tipo de abuso seja, Uhum. ele é nocivo, ele Uhum. precisa ser denunciado. Só que muitas vezes a figura do líder e o medo também, né, de atacar um ungido do Senhor, silencia. Silencia a Uhum. denúncia, protege o líder abusivo, Uhum. Uhum. impede questionamentos legítimos. Uhum. Porque existe uma fronteira que ela não quer ultrapassar. Fala, não, eu não Uhum. vou fazer uma crítica ao ungido. Só que quando tem essa concepção, essa compreensão, eu preciso lembrar que quando Davi ele matou Urias, Uhum. o próprio profeta Natan questionou o rei. É. O ungido. O ungido, ele conta uma parábola, ele cria uma parábola ali. Uhum. né? E Davi se vê dentro de um contexto em que ele precisa reconhecer o seu erro diante do Senhor. Uhum. Uhum. Então existe um questionamento, existe uma denúncia. Sim. Davi, você é esse cara. Uhum. E Davi ele fica maluco, né? Ali com Paulo não repreendeu a Pedro, ungido do Senhor? Exatamente. Uhum. E nós estamos falando de Pedro, né? O principal dos apóstolos. É. E Paulo, Ungidão, né? e Paulo ainda diz, né? Eu resisti Cefas Isso. face a face, porque percebi que eles não estavam agindo conforme o evangelho. Na linguagem hoje eu peitei, né? Uhum. Olha, mas também isso, Adriano, muitas vezes é protegido pela própria denominação, né? Porque a Uhum. pastora faz uma denúncia ali, que é uma prática comum. Ah, o cara caiu aqui, nós vamos transferir Remanejar. ele para outra. Ele cai lá, a gente transfere para outra. E ele vai mudando de igreja. Você acha que ele é um pregador itinerante? Não é, ele é um pecador itinerante, né? Que ele sai daqui, vai para lá. Nós- Ô, Vanderlei, só para confirmar, corroborar um negócio aqui, nós fizemos uma live há um tempo atrás sobre esse assunto também e tratamos dos temas que o Scott McKnight desenvolve no seu livro Tove, uma igreja chamada Tove. Isso, onde ele faz denúncias Denúncia ali. contra o abuso, Exato. envolvendo líderes religiosos de alto Aham, calibre. Eu acho que vale a aham. pena, né? Retomar esse livro, Vale, a pessoa que não vale. leu, ler esse livro, porque ele traz ali um paralelo bem interessante com a pregação da pastora Ana. Uhum. Uhum. Eu queria que o Lucas colocasse, por favor, uns gráficos que a gente tirou aqui de um relatório recente sobre o feminicídio no Brasil, né? Um primeiro gráfico, ele é gráfico figura 4, eles são os feminicídios consumados e tentados no Brasil por Estado brasileiro, né? 24, ano de 24 e 25. Você tem esses gráficos aí também no grupo, né? Eu achei curioso porque São Paulo é o campeão de feminicídio, né? Ele teve 1.100 e poucas tentativas nesse período e 650 consumadas, né? E eu achei muito curioso porque, tá, São Paulo é o estado mais populoso do país, tem 46 milhões de pessoas, e o segundo é Minas Gerais. E Minas Gerais aparece aqui, de fato, também com um número expressivo em segundo lugar. E o terceiro estado mais populoso e mais violento do Brasil é o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro, curiosamente, teve 200 feminicídios comparado com São Paulo, né? Eu acho que me parece assim que lugares, pelo menos assim, estamos falando aqui de estados, não só populosos, mas esclarecidos, né? De alto IDH, né? De gente lúcida, vamos dizer assim, né? Mas que comete esse tipo de coisa, né? Então, esse gráfico primeiro aqui, talvez junto com um gráfico que vem depois, ele me mostra que
Não existe classe social para esse tipo de coisa. Pode estar acontecendo lá na comunidade carente, pode estar acontecendo nos condomínios de luxo, né? Uhum. Inclusive, semana passada, eu conversei com dois soldados da Patrulha Maria da Penha, e ela tinha essa preocupação, desses soldados era mulher, né? Ela tinha essa preocupação de esclarecer as igrejas sobre isso. Essa palavra da pastora veio, inclusive, calhar, né? Na hora Para esse certa, momento, né? na hora certa. E eu comecei a pedir para ela umas estatísticas de Londrina, ela foi me passando, e eu perguntei, mas onde que isso acontece mais? É lá na comunidade carente, na periferia? Ela falou, acabei de atender um caso na Gleba Palhano, que é um local rico da Uhum. cidade. Eu atendo em todos os lugares. Ela disse, não tem idade, não tem classe social, não tem geografia. Ela falou essa palavra. Não tem geografia o feminicídio. Ele acontece em todos os lugares. Uhum. Mas o dado mais assustador que ela me deu é o dado que esse relatório não mostra, mas tem outros relatórios, inclusive lá na página do Senado você vai ver isso, é que 53%, João, das mulheres vítimas da violência recorrem à igreja para tentar ajudá-las. E no caso das evangélicas, é 60 e poucos por cento. Tipo assim, então, fui vítima de violência, procura a delegacia, procura a igreja, procura o posto de saúde, né? Mais da metade procura a igreja. Uhum. Só que, em contrapartida, não são essas mulheres evangélicas são as que mais morrem. Uhum. Então tem alguma coisa que não está Uhum. fechando nessa conta, Uhum. né? Uhum. Tipo assim, elas estão procurando a igreja, Uhum. mais da metade. Uhum. Mas 40% dessas mulheres são evangélicas, elas estão morrendo. Esse Uhum. dado a soldado me passou também. Uhum. Ela diz que 40% das mulheres estão morrendo, vítimas de feminicídio, são evangélicas. Então tem uma conta aí que não fecha. Era para não ter nenhum por cento, né? Não, Era para não ter ninguém. Era para não ter Se ninguém. a igreja né? cumpre seu papel, Mas né? se 60% das evangélicas procurou a igreja, se elas fossem orientadas, agora você vai fazer uma Se ela queixa, cumpre- você vai na delegacia da Maria da Penha e tal, esse número poderia ser reduzido para 20. Exatamente. E ele não foi. Já aconteceu comigo. Uma mulher veio pedir ajuda porque ela estava sofrendo agressão do irmão dela. O irmão morava na mesma casa e tudo mais. E o interessante, né, é isso. Eu orientei ela imediatamente. Ó, você vai sair daqui, você vai denunciar. Você vai denunciar ele. Fazer um Vai BO. lá na delegacia da mulher, você vai denunciar ele e tudo mais. Eu falo, olha, mas ele vai sair de casa, né? Não vai ter como ele ficar lá e tal. Provavelmente ele vai sair detido de casa e tal, né? Ou vai ter uma medida restritiva. Exatamente. Então, e ela acabou não fazendo, né? Acabou não fazendo. Né? Essa pessoa deixou um tempo de frequentar a igreja, inclusive. Uhum. Talvez por ter sentido assim... Eu não a pressionei a isso, né? Uhum. Falei, olha, o que você deve fazer é isso. Uhum. Vai lá e busca ajuda, busca proteção. Se você precisar de alguma coisa em relação à igreja, a gente está aqui para te dar o suporte. Tem advogado aqui, tem policiais, tem delegados, policiais civis e tal. E aí ela deixou de... Olha só que interessante. Ela deixou de vir um tempo à igreja por ela se sentir, assim, de alguma forma exposta, né? Porque ela não buscou ajuda, até para preservar o irmão e tudo mais. Eu não sei em que pé tá hoje, né? Porque eu acabei não entrando no assunto de novo. Percebi essa... Mas muitas mulheres fazem isso, né? Elas preservam, elas mantêm uma esperança. O que a pastora fala, inclusive, né? Para de orar por ele, ora por você. Essa fala aí foi forte, Né? né? Porque as mulheres, eu vejo isso, né? Elas têm, assim, ainda alguma esperança de que... ou, às vezes, pode ser esperança ou pode ser também o ceticismo. Ah, será que vai chegar a tanto? Será que a pessoa vai matar? E ela fala isso, olha, aquele que agride, mata. Né? E tem a dependência econômica, né? Dependência que ela não econômica. quer denunciar, porque ela também tem uma dependência. Também tem. Então, são muitos. Mas, assim, a igreja deve cumprir seu papel. Qual é o papel da igreja diante de uma pessoa, um abusador de crianças, por exemplo, né? Poxa, denunciar, né? Denunciar. Senão imediatamente. Você, entendeu? Um agressor, né? Ainda que seja ali, sei lá, alguém ligado à liderança, né? Poxa, cara, esse é crime. Porque a gente romantiza um pouco, você fala assim, não, de repente se continuar orando por ele, Deus vai fazer uma transformação, tal.
Não negamos isso. Não negamos. Agora, estatisticamente, a gente tem que pensar Mas estatisticamente. ela às pode vezes. orar, Vanderlei, fora? Não, é claro. Fora, é claro. Ele sai de Fora casa. do relacionamento. Mas estatisticamente, nós temos que considerar o seguinte: é uma aposta que você está fazendo também. Uhum. E o que você está colocando na mesa, né, nessa aposta, é a tua própria vida. É a tua sanidade, é a tua saúde. São valores muito altos, né? Eu perguntei para essa soldado, porque ela faz orientações também. Ela não só prende gente que viola a Maria da Penha, ela faz orientações. Então, assim, tá tendo um conflito, eu vou lá, converso, oriento o homem e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim, de todas essas orientações que você fez, você tem um percentual assim de homens que mudaram o comportamento e pararam de cometer a violência? Ela falou, tenho, zero. Nenhum homem que foi orientado pela força policial, que já impõe um certo respeito, dizer, olha, o senhor não pode fazer isso aqui é contra a lei, isso aqui é... Parará. Nenhum mudou o comportamento. Cara, E ela disse, e aí vários chegaram ao feminicídio. Então, assim, é uma estatística que a gente não pode brincar. isso é assustador. Esse negócio de falar assim, continua orando, irmã, vai aguentando lá, aguenta firme. Você que não Uma tá aguentando hora as porradas lá, É a vida dela, você entendeu? Tem um caso, assim, que você trouxe alguns elementos que envolve economia, né, sustento e tal. Sim. E quando também não há um fundamento teológico. Por exemplo, a questão do divórcio. Então, há uma leitura, uma compreensão de que Deus odeia o divórcio, está lá realmente na Escritura, Sim. e a pessoa utiliza esse texto para, de alguma forma, justificar a permanência no casamento, no qual o marido bate nela, humilha ela, agride ela emocionalmente, etc. Tem uma jovem que nós conhecemos que ela era agredida pelo marido. O marido batia nela e também traía ela. Quando ela descobriu as traições, tudo, ela entrou em choque, ela era de uma igreja evangélica, ela decidiu sair de casa. E ela busca o pastor. O que o pastor diz para ela? Ele não diz assim, filha, denuncia ele. Ele diz pelo contrário. Ela fala assim, dá mais uma chance para ele. Você não quer salvar o seu casamento? Aí ela olhou para ele e falou, e se fosse a sua filha apanhando? Você diria a mesma coisa? Sabe? Então, é necessário, num caso desse, né, revisitar a teologia do divórcio, não porque nós estamos a favor do divórcio, não é isso. Mas é compreender teologicamente o que isso significa, especialmente no contexto de abuso no casamento. A mulher abusada pelo marido, ele precisa sair de casa, ou ela sair de casa, vai para casa do pai dela, vai para casa de alguém e denuncia. Esse cara tem que ser preso. Eu lembro que eu assisti um Reels de uma pessoa famosa aí na TV, em que ela tá num programa dela, uma apresentadora, e ela tá com o pai dela ali. E no momento da apresentação, ela para e conta um relacionamento abusivo que ela teve, em que ela não teve força para sair. E ela disse assim, e o meu pai tá aqui, ela começa a chorar quando ela fala. Então, meu pai tá aqui, e o meu pai terminou um relacionamento por mim. No caso, era um namoro. Fantástico, né? Ela falou, por quê? Porque ele viu que havia um abuso. Né? E ele chegou no cara e disse, você vai embora. Porque essa menina tem pai. É isso aí, fantástico. Essa Fantástico. menina tem pai. Eu acho que a gente tem que revisitar o princípio do valor da vida acima de determinadas normas. Exatamente, cara. Porque eu vou olhar para a mulher adúltera, lá da Bíblia. Foi apanhada em adultério, não sei o quê, o pessoal está querendo julgar e condenar, e Jesus toma um outro caminho, né? Mas os caras tinham base legal para fazer o que estavam pretendendo fazer? De certa forma, tinham. A lei amparava. A lei amparava. Inclusive, eles utilizam a Torá. Tanto é que é o cheque que eles dão em Jesus. E aí, o que a gente faz com ela? Exatamente. Esse é a razão de estar aquele relato lá, inclusive. Exatamente. Né? Se os caras chegam com a Torá e dizem assim, e agora? E aí, cara? Agora nós temos que cumprir os deveres religiosos aqui, cívicos, morais. Como é que nós fazemos? E ele coloca a vida acima da lei. Eu acho que é isso. É um princípio básico, fundamental. Mas aí, cara, eu fico pensando, né? Quanto medo que não existe nessas mulheres de ser mal falada na igreja porque o casamento não deu certo. Exato. Sabe? Separou porque... Mas ninguém sabe o desespero que é ali dentro, cara. Ninguém sabe o desespero, Ninguém se coloca no lugar, né? pressão que é aquilo. Eu vi agora também, recentemente, um caso de abuso
de uma mãe que descobriu que a filha de 11 anos estava sendo abusada porque a menina foi pro chat GPT, cara. E ela conversou com o chat ali, expondo que o tio dela estava abusando sexualmente dela. E ela perguntou pro chat assim, eu não quero estragar o casamento da minha tia, porque na verdade a tia dela estava noiva desse rapaz. Mas não Eles é iam ela, é ele casar. que tá estragando. Aí ela fala pro chat assim, eu não quero estragar o casamento da minha tia. Aí a reportagem postou a página do chat, porque a mãe leu, ela postou. E o chat dizendo, mas não é você que está acabando com o casamento. Exatamente. Ele acabou com o casamento. Você tem que denunciar, você tem que fazer isso. Cara, o chat fez um trabalho assim fantástico, né? Aí quando a mãe viu aquilo, ela conversou com a irmã, e a irmã chegou na criança e falou pra menina, né? Falou, filha, conta pra tia. O que ele fez com você? E o cara atrás. O cara atrás fazendo assim pra ela. Tipo, ó, se você contar, você vai ver. E a menina chorando, dizendo assim, eu não quero estragar o seu casamento. Ela falou, você sempre vai ser a minha prioridade. A tia falando pra sobrinha. Você sempre vai ser a minha prioridade. Conta pra tia. E a menina contou, cara. A menina tava sendo abusada sexualmente pelo cara. O cara foi preso, depois ele foi solto, deu aquela coisa toda. Mas olha só a importância no casamento, no seio familiar, de uma boa instrução e especialmente conduzir a vida acima dessas normas que você está colocando. E por que a criança é suscetível? Porque ela se acha culpada pelo que está acontecendo. Exatamente. Você entendeu? E uma coisa interessante, né? A gente falou de paternidade, agora está falando do seio familiar, né? Aí, a igreja tem que entender, nós temos que entender, né? Assim, a estrutura familiar hoje para as crianças, adolescentes e jovens, até para as mulheres, assim, é precária. Né? Vamos pensar em jovem na igreja, por exemplo. Esses dias eu fiz ali uma pesquisa de campo, né? Simples. No acampamento... Empírico, como diz a Raquel, né? Muito Raquel, simples. Então, o que acontece? No acampamento, a gente estava ali num grupo mais ou menos de 70 jovens, 70, 80. Pedi para levantar. Galera, levanta a mão aí quem tem pai e mãe dentro de casa. Pai e mãe. Cara, menos da metade. Menos da metade. Entendeu? Então, assim, não tem mais a estrutura. Onde essas pessoas vão procurar alguma estrutura? Onde vão procurar algum tipo de comunidade, né, de suporte? Na igreja. A igreja, vou generalizar, né, falar da maioria dos casos, como a gente viu, o que vai fazer? Vai lançar essa pessoa de volta para o ambiente de abuso, para o ambiente de violência, para o ambiente que pode levar ali a uma tragédia. Eu acho engraçado isso, João, porque eu estou na igreja há 30 e poucos anos, 34 anos, 35, como pastor desde 97, e nunca passou pela minha cabeça, nem fui ensinado assim, a acobertar uma situação dessa. Eu vi meus pastores ali, que eram muito mais experientes, encarar situações assim, e irem na polícia com a pessoa. Pegou a pessoa na mão e foi na polícia. Né? Então eu acho engraçado quando chega nesse ponto de o pastor ficar... Ou tem um machismo aí muito incutido. Acho que pode ser uma junção de elementos aí, né? Tem um corporativismo, né? Vamos defender a instituição, vamos defender os colegas. Eu não sei. Mas olha que dado interessante também ali, Lucas, na imagem 8. Eu achei curioso isso, porque é o dia da semana que tem mais feminicídio. Sábado e domingo. Curioso, né? Isso já denuncia que é uma questão familiar mesmo, né? Questão de dentro de casa, né? Tá todo mundo junto ali. Será que não Ou foi tá na numa pandemia, festa, hein? ou tá numa balada também, né? Pode ser que aqui tenha esse elemento, né? Mas é muito curioso isso. O outro gráfico, a figura 10, ele mostra que tipo de feminicídio foi consumado. 75% é o íntimo, é o cara que vive com a vítima. Então. Né? 10% é familiar, é o irmão, a irmã, o pai, a mãe e tal. No caso, o filho e a mãe, né? E depois os outros são quase insignificantes, né? Tem o transfeminicídio, que se fala muito, mas é bem baixo aqui, né? O crime organizado, muito baixíssimo, né? E tal. Mas 75% foi vítima do seu próprio relacionamento íntimo, né? Íntimo, né? Que sugere um ambiente de intimidade também, exatamente. Né? Faixa etária também é assustador, porque nós estamos falando aqui, figura 11, nós estamos falando aqui, por exemplo, da maioria, 30%
entre 25 e 34 anos. São as mulheres jovens, né? São as recém-casadas, são né, aquelas que têm já um filho, 2, né? Depois mais 25% entre 35 e 44. Então aqui você já fechou mais da metade entre as mulheres de 25 a 44, idade fértil, né? Depois tem lá os idosos, né? Mais de 65 é mixaria. A gente fala mixaria assim no gráfico, né? Qualquer vida importa, né? Mas vai caindo a partir dessa idade. Estatística, né? Estatística, que indica novamente que são pessoas que estão numa idade ativa de relacionamento. Ou seja, é o companheiro. A figura 13, onde acontece, né? De novo, ambiente residencial, 66%. O inimigo na cama, né? Não tem aquele filme, né? Alguma coisa parecida assim. Espaço público, 23%, é também assustador, né? Se a gente cruzar esse espaço público com o primeiro gráfico do dia da semana, então você vai perceber que está morrendo mais dentro de casa do que numa balada, do que num shopping, do que em qualquer outro lugar, né? E o meio identificado, né? Também é um dado que denuncia que o problema está dentro de casa. Porque 50% dos feminicídios foi por arma branca. Que é o quê? É uma faca, Faquinha, né? é um martelo, é uma coisa nesse sentido, né? Que são peças da casa, né? Arma de fogo, 18%. Espancamento, golpes, 12% e por aí vai, né? Então, veja. Outro dado que esse gráfico mostra é que são, assim, 0,21, 0,32, 0,39. Aqui onde você tem... não sei se a gente pode falar isso, né, em vídeo do YouTube, né? Mas você tem outras formas de infligir a morte que demandam planejamento. Demandam planejamento prévio. Ok? Essas de 49%, 18% são imediatas. Imediatas. Por De quê? novo mostrando, é o cara que está no relacionamento cotidiano. E Já esses está caras, habituado com aquilo. Já está E habituado. perde a mão. E Entendeu? Exatamente. E perde a muitos mão. deles estão na igreja e a mulher talvez tem vergonha de falar para alguém Sim. do que está acontecendo em casa, guarda para si. Outras falam, mas não são ouvidas. Pode ser que o cara esteja na igreja também, né? Eventualmente. Mas esse último gráfico, figura 15, ele já mostra, ele revela tudo. 46% é o parceiro, 33% é o ex-companheiro. Então, 80% é o relacionamento da mulher. Né? Aqui, esses gráficos parecem ser mera estatística, mas ele vai mostrar aqui. A mulher que vai procurar um cara que se parece com o pai, porque o pai já fazia isso, né? A mulher que não teve a base familiar, Estrutura, suporte. totalmente desestruturada, né? A mulher da periferia que não teve muitas opções, que se relacionou com um bêbado, com um homem violento, com um desempregado e por aí vai, né? Então, esses gráficos mostram muita coisa subjacente lá na história de vida, né? Que não significa que é culpa dela. Ela é vítima mais uma vez. Né? Sempre vítima. Uma coisa que eu vejo, né, é que assim, acontece muito com meninas que não têm o suporte familiar. E geralmente a falta de suporte está no quê? No pai ter saído de casa. Então, esse abandono, né? Esse abandono do pai para com as meninas é uma coisa assim... Ô, João, quando a gente fala isso, o pessoal fala, não, vocês estão defendendo o modelo da família tradicional, isso Não. aí é um preconceito. Cara, é estatístico também, né? Eu lembro que a minha filha, ela falou assim, ela tinha lá uns 12, 13 anos, ela falou, nossa, minha amiga da escola tá transando já com um menino lá. 12 anos, cara, 12 anos. Meu Deus. Eu falei assim, você conhece ela bem? Conheço mais ou menos e tal. Assim, pais separados? Pais separados. Falei, mãe trabalha fora? Trabalha fora. Eu fui fazendo as perguntas e elas foram sendo confirmadas, porque é um quadro meio que padrão. É um padrão. Nada contra a mulher trabalhar fora, nada contra se ela precisou separar. A questão é o abandono da criança.
Essa é a questão. A consequência é sempre a mesma. Exatamente. É imutável. Exatamente. Entendeu? Independente da variável. É. Então, uma mulher dessa, por exemplo, o pai era um agressor, ela teve que se separar. Beleza. Não deixa de ser um abandono para com a filha. É. Entendeu? Total. Não deixa do pai ter deixado aquele papel que ele tinha de proteger a família. Exato. Entendeu? E ter adotado, por exemplo, isso aí, um papel oposto. Ele não é o que provê proteção, ele é a ameaça. Então a mulher teve que separar. A gente entende, mas a consequência não deixa de ser a mesma. Porque fica o vazio, né, Né? João? Às vezes o que acontece? O cara que saiu de casa porque encontrou outra mulher, Isso. a consequência é a mesma. É a mesma. Né? Dentro, É a mesma. principalmente nas meninas. Né? Uhum. Nas meninas. A gente está falando de feminicídio. É. Conheço vários casos que as meninas elas passam a se sujeitar Uhum. a coisas que elas não deveriam. E a gente, como pastor, a gente orienta. Olha, não vai nessa direção. Olha, muito complicado o caminho que vocês estão tomando em relação ao namorado abusivo, relacionamento Tóxico. tóxico. Mas a guria não consegue deixar aquele É. relacionamento. Por quê? Porque ela percebe naquele cara o quê? Esse cara me desejou. Isso. Esse cara tem interesse em mim, se interessou por mim. O que na cabeça da menina é o quê? É impossível. Afinal, o pai dela não quis estar com ela dentro de casa. Entendeu? Então, principalmente nas meninas, eu vejo isso, né? Pastoreando ali, já fui pastor de adolescentes, agora de jovens. Nas meninas, esse efeito é avassalador, cara. É altamente Elas destrutivo. não fazem o complexo de Édipo, né? Elas não concluem, né, esse processo que o Freud falou, né? Que é da relação com o pai muito bem estruturada, né? Uhum. A gente opera, acho que já falamos isso aqui num podcast, Adriano. A gente opera muito em função da falta, né? O ser humano opera em função da falta. Uhum. Então, aquilo que me faltou lá, que deveria ter acontecido, Uhum. agora eu preciso Uhum. compensar de uma outra forma. E isso que você está falando tem muito a ver com isso. Né? Tava ouvindo um... Cadê meu pai? Eu olho para trás, ele não está lá. Uhum. Então eu preciso achar que é um substituto. Alguém que Só me que esse ame. substituto, às vezes não tem critério, né? Uhum. Uhum. Amor, gostou, se entrega, se doa, mas não é o substituto ideal, né? Eu ouvi a história uma vez de um cara que falava claramente que a namorada não tinha valor nenhum por conta do passado que ela tinha. Ok, Entendeu? ok. E o que acontece é que essa menina aceitava ouvir isso dele. Uhum. Entendeu? Aceitava por quê? Porque essa menina nunca teve um pai presente. Referencial. Entendeu? Então ela prefere ouvir que ela não vale nada e tá com alguém do que não tá com ninguém e ainda, somado a isso, Exatamente. ter esse senso de eu não sou ninguém, eu não sou desejada. Entendeu? Então isso é muito complicado. Orientada pelo vazio. de A novo. gente, exatamente, a gente trabalha com a falta mesmo. Eu ouvi um humorista esses dias falando, né? Falou, olha, minha infância sempre foi muito, muito difícil, faltou coisa em casa e tudo mais. Ele falou que ele comprou com o primeiro cachê dele. Ele falou, fui no mercado e tudo mais e comprei R$500 em salgadinho, em chips. Entendeu? Falta. Né? A gente coloca isso de loucura, maneira assim. É que isso aqui é um elemento assim, muito claro, né? Aham. Figura muito bem isso. Sim. Pô, o cara faltou chips, ele foi lá, Aham. quando ele teve a possibilidade, comprou R$500 em chips, em salgadinho. Sim. Mas, quando isso se trata ali de emoções, Aí não né? tem De valor, uma estrutura não tem o que psicológica. compre. Exatamente. E o mais difícil, né, pastor? Não é tão visível, não é tão evidente. Entendeu? Então, para você mostrar isso para alguém, fazendo com que a pessoa chegue a essa conclusão, você está trabalhando na falta, é muito mais difícil. Muito mais difícil. E mais destruidor, né? Pô, é muito mais fácil você pegar e botar a mão na cabeça e falar, meu Deus, não deveria ter comprado R$500 de chips. Do que você olhar e falar, puxa, eu não acredito que eu tô aceitando uma pessoa falando que eu não tenho valor nenhum só para estar com ele. Né? E a gente tem que entender que as marcas que ficam são muito profundas, né? O pastor me contou outro dia de um caso que ele acompanha, de 2 meninas adolescentes, que ele já acompanha há anos, sem muito progresso, sem muito resultado. Porque qual que é a história dessas meninas? Quando elas eram menores, o pai abusava das 2. A mãe desconfiou, colocou uma câmera e pegou a cena. Uhum. Né? Quando a mãe confrontou o pai ficou mudo, sem dizer nada, simplesmente saiu do ambiente, foi para um outro ambiente, e 10 minutos depois foram ver ele estava enforcado. Né? E as meninas viram tudo isso. Nossa. Então, assim, você passa por anos sendo abusado, e depois você ainda vê o seu pai
Uhum. né, numa situação Uhum. dessa. Uhum. Ele disse, olha, eu trabalho já há anos com elas, eu não consigo progresso. Uhum. A marca ficou quase que permanente. Mas por quê? Porque numa dessa ele tirou delas totalmente, né, a chance de uma nova da reconstrução, Exato. da ressignificação da Exato. situação. Exato. De que forma? Quando ele acho que ele trouxe para elas a responsabilidade da morte dele. Claro. Entendeu? É uma forma Olha de só punir, o que vocês é uma fizeram. forma de punir, é uma punição. né? Olha o que vocês fizeram. É mais ou menos assim. Entendeu? Quase toda pessoa que tira a própria vida, ela está punindo alguém. Uhum. Né? E o que acontece? Ela é a primeira a ser punida, mas ela pune por tabela outras pessoas também. Boa parte ali, né? Boa parte do tratamento, né? Da restauração emocional, psicológica, tem a ver com a visão que você tem no decorrer do tempo da pessoa que está envolvida. Você não vai ter visão. Não vai. Porque acabou ali. Finalizou ali a visão. Não, é cruel. Entendeu? Cruel. Gente, nosso tempo hoje correu, hein? Uhum. Mas eu acho que assim, eu assino embaixo que a pastora Raquel tá falando. Sim. Eu também. Sabe? Tem o jeito dela de falar, o jeito pentecostal, né? Tem elementos na fala dela que talvez eu não abrace, né? Ela fala um pouquinho de maldição e coisa e tal. Talvez não abrace essa teologia, mas eu assino embaixo. Se o pastor tem ciência de que algo está acontecendo, ele tem que buscar todos os meios possíveis. E os meios estão aí, né? Porque há políticas públicas para isso, há delegacias especializadas, há leis próprias. Cada dia está sendo formulada uma lei para proteger mais e mais. Então, os profetas do século estão falando, né? As pedras estão falando aí. Só basta a gente escutar um pouquinho, né? Tirar esse nosso corporativismo de lado, né? Ficar defendendo o colega que você sabe que não é ungido, né? E usar os profetas que estão aí, né? Que Deus colocou aí, fora do arraial, né? Tem Exatamente. profeta fora do arraial que fala também muito forte, né? Então, algum outro comentário que vocês queiram deixar aí para finalizar? Mais Raquel, menos Júlia. Mais Raquel, menos Júlia. E mais, né? Que a vida preceda a norma. Que a vida preceda a norma. Né? Porque da norma Deus vai cuidar no final. E a vida está na nossa responsabilidade. Né? Denunciar os agressores, não ter medo. Pedófilo tem que dar tapa na orelha mesmo, né? Sim, simbolicamente, né? Cadeia. Gente? Tem que dar a direção. Submetê-lo à lei vigente do nosso país. Providências legais. Apresentá-lo para o Nasser. Nasser. As provisões legais aí. Pois é. Legal. Então, gente, até a próxima. Até a próxima. Acompanha a gente aí, divulga, compartilha. Esse vídeo vai ter que ser editado, colocar as tarjinhas sonoras em algumas palavras, pra gente não ser bloqueado, né? Mas é isso aí, o assunto é pesado mesmo. Só que tá aí, né? Necessário. Necessário. É Valeu. isso, pessoal. Até semana que vem.